Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar, este o de número 174, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos dando início ao capítulo 24, é aquele que fala assim: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O que é candeia, Sérgio? É uma lamparina, uma lâmpada, aquela luminária antiga, né? Que ele usa aqueles tempos antigos, né? Aquela luminária antiga. Debaixo do alqueire, é como se fosse uma mesa. Você vai colocar uma lâmpada, uma vela de luz embaixo da mesa? Não faz sentido nenhum, né? Tem que ficar em cima da mesa para iluminar o caminho de todos, né? Então, hoje, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Os itens de 1 ao 7, que ele fala, candeia sob o alqueire. Então ele vai explicar melhor sobre isso, e ele também vai falar por que Jesus fala por parábolas, tá certo? Então, toda essa parte aí nós vamos entender no estudo de hoje, tá? Bom, nossa página na internet é aqui, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que é que você vai encontrar? Toda sexta, não tem erro, um novo estudo. Esse estudo é um vídeo, esse que você está assistindo. A gente coloca o passo a passo do Evangelho no Lar. A gente coloca o texto do Evangelho. A gente coloca o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Colocamos o significado das palavras mais difíceis, logo do ladinho da palavra. Tem o Tira Dúvidas. E se você ainda tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é não? Olha aqui, ó. 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Manda o WhatsApp para cá e aí a gente vai respondendo, tirando todas as dúvidas aí também. Ok? Então, não tem mais desculpa para não estar fazendo o Evangelho no Lar, né? Ok? Então agora, se você preferir também mandar e-mail, olha aqui o e-mail, amorperdãoefé@gmail.com. Eu falo sobre o e-mail o seguinte, todos, seja o WhatsApp, seja o e-mail, todas as mensagens são respondidas. Às vezes pode demorar um pouquinho. Agora o e-mail tem algumas que vão para aquela lixeira e depois ela se perde, nem sempre eu visualizo. Ideal é o WhatsApp mesmo, tá joia? Mas todas as mensagens que chegam até mim, eu respondo. Muita gente gosta do Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, várias publicações, vários textos, vários vídeos que eu coloco lá no Instagram, principalmente, né? Olha aqui, ó. Você vai no Instagram e bota Sérgio W. Soares, tá? Então, Sérgio W. Soares, tudo junto no Instagram. O que mais que a gente tem de informações? Ainda sobre outras informações, a gente fala que esse estudo ele também fica disponível no Facebook. E aí, qual é o Facebook do Evangelho no Lar? Olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então, entra ali, você clica no curtir, clica no compartilhar. Vamos levar adiante, né, cada vez mais essa ideia do Evangelho no Lar para as pessoas, né? Essa proposta é muito importante, tá? Outro ponto aí que a gente informa é que esse estudo é transmitido na Rádio Espiritismo. Ó, aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Acompanha lá, clica, baixa o aplicativo, vai na Play Store, vai na Apple Store, bota lá Rádio Espiritismo, tudo junto. Baixa lá para você poder acompanhar toda essa programação. No estudo a gente faz também a fluidificação da água, uma prece para as pessoas queridas, né? Eu lembro que nesse estudo, na fluidificação da água, você bebe água com tranquilidade. Na prece, você faz com tranquilidade. Às vezes aqui eu tenho que correr um pouquinho, né? Mas eu falo, você aperta o pausa e mencione os nomes das pessoas queridas, né? Com toda a calma, toda a tranquilidade. Aqui é que geralmente eu tenho que ir um pouquinho mais rápido por causa do tempo, tá? Mas você pode ir fazendo, sempre pausando e comentando entre vocês os textos do Evangelho e tudo mais, tá? Vamos dar início então com a prece de abertura.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é concedida, que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, purificando, higienizando, espiritualmente falando, este local. E que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, vamos lá, né? Página de preparo, novamente, né, ó, do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente lembra que a nossa página de preparo não é leitura aleatória. Leitura aleatória eu pego ao acaso e leio. É uma leitura sempre muito boa, mas nem sempre ela tem a ver com o estudo do dia. No nosso caso, não. A gente pegou toda a coleção Fonte Viva para que o estudo da página de preparo sempre tenha a ver com o estudo do dia. E hoje, capítulo 81, cujo título é A Candeia Viva. Livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. E aí ele começa buscando uma frase de Jesus que foi anotado por Mateus no capítulo 5, versículo 15. Qual foi a frase que Jesus disse? Ninguém acende a candeia e a coloca embaixo da mesa. Eu acendo uma vela para iluminar e eu vou botar embaixo da mesa? Ninguém vai fazer isso, vai colocar em cima da mesa, né? Então ele bota, mas no velador. Velador é o quê? Aquele suporte, né, para a pessoa colocar a vela, tá? E assim ilumina a todos que estão na casa. Então ele coloca sobre essa vela, né, tendo aí muitos simbolismos, né? É o nosso conhecimento, é a nossa boa vontade, enfim, tudo aquilo de bom para iluminar as pessoas. E aí o Emmanuel começa explicando, né? Muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do mestre como um apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Veementes são enérgicos, fervorosos discursos. Quando Jesus fala, você tem conhecimento, coloca ali, né? Algumas pessoas passaram a agir igual alucinado e começaram a querer, né, enérgico. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que fazer desse jeito. Peraí, calma, segura um pouquinho. Por que será que tem que ser realmente tudo desse jeito? Vamos analisar aí direitinho, né? Outros admitiam que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória, né, obrigatória, da crença segundo o ponto de vista que lhes é particular. Eu sou espírita e, na minha opinião, todo mundo tem que ser espírita. Então, quem for de outra religião, eu vou brigar, eu vou discutir, eu vou falar que tem que ser espírita, eu vou agredir, eu vou obrigar, eu vou... Será que é por aí? Ou será que eu não posso considerar que cada um tem o seu ponto de vista, a sua forma de observar fatos e situações? E no tempo correto daquela pessoa, ela vai compreender, ela vai entender. Agora, quando eu chego ali e tem que ser, é desse jeito e tal, eu estou de repente querendo impor as minhas verdades sobre as verdades das outras pessoas. Nas minhas verdades, por exemplo, quando eu estou meio triste, eu adoro dar uma caminhada. Eu vou para um parque e fico caminhando, fico andando, fico olhando ali a natureza. Agora, já pensou se eu chego para todo mundo e falo que isso é o que traz paz na hora que a pessoa está nervosa? Isso é a minha verdade, traz a minha paz. Para uma outra pessoa, é botar uma música no último volume e começar a dançar. Não funciona para mim, mas pode funcionar para você. Para uma outra, às vezes é cantar. Vai para o chuveiro e fica cantando lá no banheiro. Outra vai ler, outra vai jogar videogame, outra vai...
Cada um tem a sua verdade. Então, é esse o ponto de vista que ele coloca. O Emmanuel continua: em verdade, o sermão, o discurso edificante, né, construtivo, e o auxílio benéfico, o auxílio fraterno, são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Então, entender que eu tenho que usar sim a palavra, o conhecimento e tudo mais, né? Agora, ele bota assim: a assertiva de Jesus, a afirmação de Jesus, atinge mais além. Quando ele fala dessa candeia, né? Então não é para ficar igual um alucinado, nada disso. Atentemos, vamos ficar atentos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Aquela vela vai consumindo, vai apagar aquela vela, né? Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não tem luz. Aquelas velas antigas, né? Tinha que ter aquele óleo ali para botar para poder ter a luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. Então, ele fala muito também o quê? Nós sermos essa vela. Mas não é eu querer ser essa vela para iluminar quem não está querendo ser iluminado. Quem quer ficar no escuro, vai ficar no escuro. E mesmo que eu coloque um refletor ali na cara daquela pessoa, se ela quiser ficar no escuro, ela faz assim, ó, coloca a mão assim na cara, junto do olho dela, e tapa o olho dela. Vai ficar no escuro. É preciso que a gente compreenda o tempo de cada um, respeite o tempo de cada um. Esse é o ponto talvez mais importante. Estou aqui para ajudar, para orientar, para auxiliar. Se precisar de mim, eu estou aqui. Mas se você acha que não precisa ou não quer, eu respeito a sua opinião. Num dia que você achar, tudo bem, está ótimo, né? Então, ele fala, e a gente vai seguindo o nosso caminho. Vamos servir de luz e de ajuda e auxílio para quem está disposto a receber luz, ajuda e auxílio. Para quem não está, tudo bem, vai chegar uma hora que essa pessoa vai estar. Não tem problema, né? Então, nossa existência é a candeia viva. É um erro lastimável despender, gastar nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Então, né, eu curto a encarnação ou eu aproveito a encarnação? Volta e meia a gente levanta essa bandeira aqui, né? Nada errado em curtir a encarnação. Final de semana viajar, passar umas férias, ir ao cinema, ir ao shopping, passear, né? Nada contra, mas também a gente pode aproveitar a encarnação, sendo um instrumento do bem, de ajuda para as pessoas também, né? E você equilibrar isso. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Então, aquilo que é possível para mim, à disposição. E assim a gente vai, né? Vai fazendo a nossa parte. Ninguém deve amealhar, economizar, né? Guardar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas, imensas vantagens, né? Quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Eu tenho meus aprendizados e minhas experiências, e não é só eu guardar para mim, eu vou compartilhar com as pessoas, que às vezes a minha experiência ou a minha dor de um momento lá atrás, ela pode se tornar luz para aquele que está sentindo a dor hoje, que sente a dificuldade hoje, né? Não fica muito melhor, não fica muito mais tranquilo? Então a gente fazer isso. E quanto mais as pessoas fizerem isso, mais umas vão estar iluminando as outras, né? Esse é o grande caminho aí. E ele continua: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta, né? Solicite com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, as verdades eternas. Mas não esqueças de que a candeia viva da iluminação espiritual
é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, eu chego e falo assim, olha, faça prece, faça orações. Mas eu nunca vi você fazer uma prece, uma oração. Com que moral que você vai ter para falar sobre isso, né? Então, é a gente comentar sobre a nossa parte, o nosso caminho. Eu procurar ser o primeiro a seguir os bons exemplos, tá certo? Então, isso vai fazendo a gente iluminar, a gente se auto-iluminar e iluminar os outros também, né? Aquelas pessoas que estão próximas, desde que elas estejam dispostas a isso, também falo, né? Ou estejam capacitadas para isso também. Essa capacitação às vezes vem com o próprio tempo, tá certo? Mas a oportunidade está para todos. Existe aquela frase, né? O sol nasce para todos. Então, o sol nasce para todos. Se a pessoa quer ficar trancada dentro de casa, tá bom, é um problema dela. Mas o sol nasce para todos. A oportunidade está ali para todos. Ok? Então, ele continua aqui, né? Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras, salvadoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Eu utilizar pelo menos um tempinho do meu dia para ajudar as pessoas, para fazer o bem, para eu estudar, para eu aprender, para eu conhecer, né? Alguma coisa de bom que a gente possa fazer e produzir. Ah, Sérgio, mas eu não tenho estudo, é difícil para mim estudar. Tá bom, passa adiante as mensagens de WhatsApp ou de Facebook que você acha que são mensagens construtivas. Visita um hospital, visita uma instituição, né? Quantos caminhos que tem, são inúmeras as oportunidades, tá certo? Quiser até conversar comigo no WhatsApp sobre isso, a gente conversa, trabalha ideias, não tem problema nenhum, tá bom? Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, não bota aquela lamparina debaixo daquele móvel antigo lá, né, dos tempos de Jesus. Não vai botar isso, vai botar em cima. Itens 1 ao 7, candeia sobre o alqueire. E também, por que fala Jesus por parábolas? Parábolas são aqueles simbolismos, né, que Jesus utiliza para falar com as pessoas. Então vamos lá. No item 1, a frase de Jesus, anotado por Mateus capítulo 5, versículo 15. Então Jesus falando, né? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Sobre é por cima. Sob é por baixo. Sobre é por cima, sob é por baixo. Então, ele fala, né? Não põe a candeia sob o alqueire, debaixo do alqueire. Ponha sobre, por cima, tá? No item 2, anotado por Lucas, né? Jesus também falando a mesma coisa. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Acendi uma vela e vou cobrir ela com um vaso. Vai iluminar o quê? Não vai iluminar nada. Acendi uma vela e vou botar embaixo da cama. Não vai iluminar nada. Ele fala, põe sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Tudo aquilo que ainda me é oculto hoje vai aparecer, vai ser descoberto, vai ser compreendido. Eu posso não compreender hoje, mas vai ser compreendido. Através de ondas, por exemplo, a gente transmite sinais de rádio, sinais de Wi-Fi com internet, televisão e tudo mais. Sempre existiram, desde a época dos homens das cavernas. Um homem da caverna para falar com outro, ele falava através de ondas, aquilo que saía da voz dele chegava ao ouvido do outro. Sempre esteve, sempre existiu, sempre existirá. Mas ainda não tinha o conhecimento, ainda não estava no tempo correto de se compreender, de se perceber aquilo, né? Ainda no item 3, ele fala assim, aproximando-se,
Jesus, né, se aproximou, então disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? E aí Jesus responde. Respondendo-lhes, disse ele, Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles, ao povão ali, né, isso ainda não lhes foi dado. Porque aquele que já tem mais será dado a ele, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o pouco que tem vai ser tirado. Mas que palavra maluca é essa? O cara que já tem muito, ele vai ter mais. O cara que não tem, o pouquinho que tem vai ser tirado? Sim. Parece meio estranho isso, né? Se você estuda e conhece e aprende, você vai buscar mais conhecimento e mais aprendizado, mais será dado a você. Agora, eu de repente não estudo, não tenho interesse de estudar de nada. O pouco que eu sei eu vou esquecer, vai se perder, não vai ser utilizado. Não é verdade isso? Quanto mais a gente vai buscando o conhecimento, o aprendizado, mais a gente aprende, mais a gente cresce. Aquele, o pouco que tem, ele vai perdendo se ele não trabalhar aquilo, não trabalhar a manutenção daqueles valores. Tá certo? E aí Jesus continua: falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvirei com os vossos ouvidos e não escutareis, olharei com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então repara, é a própria pessoa que fecha as suas próprias portas. Tem muita gente, é muito comum as pessoas às vezes chegarem: Sérgio, mas como é que a espiritualidade permite? A espiritualidade respeita o livre-arbítrio. Se aquele sujeito não quer, o que vai se fazer? Outro dia eu estava me lembrando de um livro, não sei se foi Mensageiros, um livro do André Luiz, falando que no umbral, você quer ir para o umbral? Você tem vontade de ir para o umbral, para aquela região de trevas, de sofrimentos e tudo? Ninguém quer ir para o umbral, não é isso? Mas você sabia que no umbral tem postos de socorro das colônias evoluídas? Para sair de lá e ir para as colônias evoluídas? Sérgio, deve ficar lotado, né? Não fica lotado, não. As pessoas querem ainda continuar lá, reclamam que estão sofrendo, mas continuam ali. Não querem se modificar, não querem melhorar. O próprio André Luiz, quem tiver visto o filme Nosso Lar, André Luiz ficou 8 anos no umbral. E ele via que chegavam os socorristas ali e auxiliavam. E por que André Luiz não... Para ele tava tudo bem, tava ok. Tava ruim, mas tava bom, vamos dizer assim, né? Precisou ele chegar numa dor extrema para ele resolver modificar. Então, ó, a pessoa, às vezes a gente fecha os nossos olhos, né? As nossas oportunidades, ok? E isso é um livre-arbítrio que a espiritualidade vai respeitar. Estranha se eu vou fazer errado, eu quero fazer errado, eu sou teimoso, eu quero fazer coisa errada, e a espiritualidade fala: não, olha, você vai ter um monte de coisa boa. O cara vai aprender que fazer errado vale a pena. E não é bem assim. Se ele faz errado, ele vai colher os frutos daquele erro. Mas daí dizer que não teve oportunidade, teve. Todos nós temos. Mas a maioria fecha seus olhos, fecha os seus ouvidos. Vai fazer o quê? Mas uma hora vai chegar e vão abrir também. Ok? Item 4. É de causar admiração que diga Jesus, né, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Então ele fala assim, tem uma contradição. Jesus fala que tem que estar tudo ali às claras, mas tem coisa que ele fala por parábola porque o pessoal não vai entender. Só o grupinho dele ali dos discípulos. Não é bem isso. O que ele está querendo dizer
é o que, ó? Vamos lá, vamos continuar. Ele, Jesus, se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender esses mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com as crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas por cima do candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver. Tal sentença não significa que não se deva revelar inconsideravelmente, sem critério, revelar sem critério todas as coisas. Tanto que o próprio Jesus falava do Consolador prometido, que veio na doutrina espírita. Porque naquela época, o pessoal não tinha compreensão, não tinha capacidade ainda de entender quase nada. Ok? Então, eu gosto muito de, dentro dessas parábolas, exemplos do dia a dia. Uma linguagem que de repente ela não é tão técnica, mas ela é mais fácil para a pessoa compreender. Vou dar um exemplo. Vou usar aqui uma parábola, vou criar aqui uma parábolazinha. Quem estuda matemática, geometria, e eu perguntar qual é a definição de circunferência? A definição de circunferência é a união dos pontos que equidistam um outro ponto chamado centro. Então tem ali o centro, todos os pontos que têm a mesma distância daquele centro formam a circunferência. Muita gente provavelmente entendeu o que eu falei. E outros falaram: Sérgio, eu não entendi nada. Então, eu vou falar então para essas pessoas que ainda não, de repente não estudaram geometria, né? Ou que têm ainda uma dificuldade. Aí eu vou falar assim agora, ó. Circunferência. Pega uma bola. A circunferência não é nem a parte de dentro da bola e não é nem a parte de fora. É a linha que contorna a bola. É o contorno da bola. Entendeu? Ah, entendi. Não é nem a parte de dentro da bola, nem a parte de fora. É a linha de contorno da bola. Pronto, usei uma parábola aqui. Que para muitas pessoas trouxe luz. Ah, eu já sei o que é circunferência, Sérgio. Já sabe um pouquinho. Mas aquele pouquinho, de repente, vai incentivá-la a estudar matemática, aquilo que daqui a pouco ela está dando a definição verdadeira de circunferência. Ninguém numa prova do Enem ou do vestibular vai botar circunferência ao contorno da bola. Ninguém vai botar isso. Mas, para o início, lá atrás, foi importante para que ela compreendesse e ela pudesse crescer e evoluir. Então, ó, todo ensinamento deve ser proporcionado para a inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, né? Sem as esclarecer. Às vezes o cara fala a união do conjunto dos pontos que equidistam o ponto chamado. O cara fica deslumbrado. Uau, nossa, como ele fala bonito, né? Ele fala bonito, mas o que ele falou mesmo? Não sei não. Mas quem falou bonito falou, né? Peraí, não é esse o caminho. Então Jesus utilizava as parábolas. E particularmente eu admiro muito quem usa as parábolas no seu dia a dia. Porque ele fala de uma maneira mais simples, mais fácil de você entender. E depois, com esse entendimento básico, você vai poder fazer um entendimento mais aprofundado. Dá-se com homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada para a terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade, né? O pouco conhecimento. Tendo-lhes Deus outorgado, concedido a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. E então, que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão,
desfalece a fé. Tá? Então, ele fala isso. Eu vou entender o tempo de cada um. Ele dá mais um exemplo. Eu plantar uma semente no inverno, não vou dizer o inverno do Brasil, mas o inverno da América do Norte, né? Ou da Europa, com neve, com gelo. Você vai botar uma semente no gelo? Não vai pegar. Você vai esperar chegar a primavera para então plantar. É o momento certo, é entender o tempo de cada um. Alguns já estão mais adiantados, outros nem tanto. Mas todos terão essas oportunidades. Ok? Item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente, aos poucos, revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Está guardadinho ali, não está embaixo do alqueire, não, está guardadinho ali. Quando estiver pronto, quando estiver amadurecido, opa, vamos mandar a informação. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, do povo, né? Com o intento de o dominarem. Então, às vezes, você adquire um conhecimento, você quer guardar para você, para eu dominar as outras pessoas. Aí acaba não sendo muito saudável, né? São esses os que verdadeiramente colocam a luz embaixo do alqueire. Esse sim, tem o conhecimento e ficou guardadinho para ele, não compartilhou, não levou para as pessoas, né? Foi uma pessoa muito egoísta no caso, tá? É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios cujo exame proíbem. Muitas religiões têm a informação e proíbem. Não, ninguém vai poder saber disso. Tá bom, né? Mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo, né, entendeu, o popular, né, o povo, entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Então, eu falo muito isso, né? As pessoas que dizem assim, Deus é bom, é justo e é imparcial, mas só existe uma vida. Peraí, então se só existe uma vida e Deus é bom e é justo, cadê a justiça quando um nasce saudável e o outro nasce doente? Ah, agora quando eu levo em consideração as encarnações passadas, a continuidade, talvez aí faça sentido, né? Repara, é o nosso raciocínio. Não podem existir, cadê? Tá. Não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto algum dia. E que o homem ainda não pode compreender, né? Aquilo que o homem não pode compreender hoje, será lá na frente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então ele ainda passa por uma situação de muita dificuldade. Muitas coisas já foram desvendadas, esclarecidas, compreendidas, mas tem outras ainda que, olha, tá ainda muito tumultuado para eu entender. Ok, eu vou compreender isso, vou continuar fazendo minha parte, me estudando, me empenhando, né? me praticando aquilo que me tem de melhor, porque eu sei que daqui a pouco vai chegar a hora de eu compreender. Item 6. Pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? Então ele fala, é de notar-se, aqui é um com acento, é de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas, Jesus falava por parábolas, sobre as partes, de certo modo, abstratas, que não dava para ele explicar muito bem. Abstrato é aquilo que não dá para a gente tocar, né? Não é palpável, de sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito, transparente e sem duplo sentido algum. Assim devia ser porque era a regra de conduta. Regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus.
Então ele falava a parte prática, a parte mais teórica, a parte mais abstrata, que estava fora do alcance. Aliás, essa parte gera dupla interpretação até hoje. Então ele tinha que usar parábolas. Você quer ver uma coisa? Vou falar aqui de uma parábola de André Luiz. Lá no início das primeiras mensagens de Chico, né? André Luiz fala sobre imagens. Ele dizia que eram como se fossem telas móveis. Imagens móveis. Uma imagem em movimento, uma foto em movimento. Ninguém conseguia entender isso. André Luiz estava falando sobre a televisão. Telas móveis. É a imagem que está em movimento ali na sua tela de televisão. Eles tinham como entender? Ele tinha que usar parábolas. Falar telas móveis. Como é que ele ia falar? Olha, é uma televisão. Não tem como, né? Então naquela época ele tinha que usar essas parábolas para poder o pessoal entender ali mais ou menos como é que funcionava. Tá certo? Então assim devia ser, pois era a regra de conduta, regra que tinham... Peraí, eu já li isso aqui. Sobre todas as outras partes, apenas aos discípulos desenvolver seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí eu haver dito, aquele que já tem, ainda mais terá. Então eles ali, por ter a convivência com Jesus, aprendiam muito mais coisa. Você pega uma pessoa que não acompanha nenhuma casa espírita, nenhuma rádio, não acompanha o evangelho lá, ela vai ter um tipo de conhecimento. A outra que acompanha já vai ter um preparo muito melhor. Né? Então, Jesus foi capacitando esses para transmitir, levar essas verdades adiante. Né? Tá ok? Aquele que já tem, mais ainda vai ter. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, porque tinham coisas que nem os apóstolos tinham ainda condição de entender, olha lá, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos, a tempos mais lá na frente. Ainda não estava amadurecido esse ponto, né? Foram esses pontos que deram ensejo, né, oportunidade a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível ao verdadeiro sentido. Então ali ficou uma confusão danada, muita coisa não foi entendida, vem a ciência e vem a parte da doutrina espírita esclarecendo isso. Ah, agora a informação fecha. Ah, agora faz sentido. Ok? Vamos lá, item número 7. Hoje, bastante conteúdo, né? O espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros, não a lança, porém, inconsideradamente, sim, né? Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções, só gradual, né? Por etapas, e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas, à medida que se for tornando oportuno fazê-la sair da escuridão, da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a um reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Né? Se ele mostra tudo, nossa, um grupo muito pequenininho que ia ter esse conhecimento. E eu vou dizer mais, esse grupo ia ficar assustado, hein? Ia ficar, meu Deus, é desse tamanho? Imagine uma pessoa que chega e fala assim, olha, você vai construir uma empresa, tá? Mas é uma empresa que vai ter 500 filiais no mundo inteiro e você vai ser presidente disso tudo e tal. E o cara fica assim, o quê? Não, eu tô fora. Então como é que ele vai aprender? Você vai montar uma lojinha. Você vai montar uma lojinha, vai ser dono dessa lojinha, aí daqui a pouco essa lojinha vai crescer, vai ter uma filial, vai ter outra. Aí é mais fácil de eu aceitar, né? E realmente conseguir o objetivo. Então a mesma coisa com esses valores. Era um grupo pequeno. E ele fala assim, né? Se fosse mostrado acessível, houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Então a pessoa fala, não quero não, quer ter esse trabalho todo, não. É de acordo com o tempo, tá? Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, de forma mais exagerada, né, tal, não é porque haja na doutrina mistérios
em que só alguns privilegiados vão penetrar. Nem porque eles coloquem a lâmpada embaixo do alqueire, não é por nenhum desses motivos. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então o que ele quer dizer? Que é tudo no tempo certo. Aquilo que veio de conhecimento eu levo adiante, Outros não chegam não porque são proibidos de chegar a mim, mas porque eu ainda não estou preparado para ter aquele conhecimento. Mas a todos será dado conhecimento. Lembra quando eu falei do exemplo da circunferência? Você aprende circunferência, a união dos conjuntos dos pontos que equidistam um ponto chamado centro, né? Que nome mais difícil. Aí eu falo, é o contorno da bola. Sérgio, entendi. E aí você vai estudando, vai aprendendo, vai conhecendo, vai se interessando, e aí você já vai aparecer não só sobre circunferência, mas sobre parábola, hipérbole, elipse, um monte de outras coisas que tem. Agora podem ser novas situações. E eu aqui falei parábola, né? Não é parábola de Jesus, são as histórias de Jesus, exemplo do dia a dia. Parábola em circunferência é uma curva que fica para cima, igual um sorriso, e uma outra curva que fica para baixo, igual um sorriso. Olha aí, parábola, estou usando aqui agora. Usei uma parábola para definir parábola, né? De uma maneira que o pessoal entenda. E aí lá na frente eu vou ter a chance de estudar mais, aprender mais, conhecer mais, tudo no seu tempo certo. Ok? Então ficou aí essa mensagem. Prece para pessoas, amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas. Eu começando aqui a prece, eu falo para você pausar, você pausa aí, mencione os nomes dessas pessoas. Se a lista for muito grande, vai levar 10 minutos falando, anota num papel e deixa em cima da mesa. Já deixa toda semana aquela relação ali, né? Para não ficar muito longo também. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que receba do alto toda a luz, toda ajuda, todo auxílio, amparo e fortalecimento que lhe forem possíveis. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar então os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause, fluidificação da água. Então, peguei aqui já a minha jarra, né? Se você olhar aqui, ó, programa Minutos de Espiritismo número 23. Vai lá no YouTube, Minutos de Espiritismo 23, Sérgio W. Soares. Tem um estudo completo da fluidificação da água, tá? Pegou a jarra, o copo, o vasilhame, vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz aqui, né, a prece, a fluidificação, estou colocando aqui no meu copo. Saúde. Sérgio, essa água fluidificada, isso é um vídeo, não é verdade? Essa água não está fluidificando. A minha água aqui do vídeo, realmente. Mas a que está aí junto de você, que está assistindo esse vídeo agora, você está ao vivo. Então está sendo fluidificado, sim, essa água que está aí na sua casa. Tá bom? Prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade deste Evangelho de amor, deste Evangelho no lar. Obrigado aos anjos guardiães que limparam, harmonizaram este ambiente. Que aqueles desencarnados que aqui se encontram aceitem o convite de seguir esses irmãos de luz
para os hospitais, os lugares de auxílio, de esclarecimento, o contato com algum parente querido, quem sabe, né? Levando-os ao progresso, à evolução e ao alívio de tantas dores. Obrigado pela limpeza deste lar, que possamos fazer a nossa parte para mantê-los tão limpos e harmonizados como se encontra agora, e que cada vez pratiquemos os valores do amor, do perdão, da fé, da caridade, da tolerância, da paz e da alegria, sendo verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que praticarmos esses valores. Que possamos estar aqui na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Então, finalizamos aí o estudo de hoje, né? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!